Olá, amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para o nosso último vídeo de 2022 aqui do canal. E para fechar esse ano com chave de ouro, vamos fazer uma verdadeira retrospectiva através dos livros. Enfim, 2022 foi um ano de 72 leituras para mim. Dessas 72, 18 foram nacionais, 17 foram HQs, 15 foram independentes, 17 foram realizadas em e-book, 18 foram em inglês e 4 séries foram finalizadas. Mas enfim, como traduzir todos esses números em um vídeo que não fique simplesmente gigantesco? É por isso que eu estou vindo aqui para fazer uma espécie de retrospectiva barra book tag barra adaptação da tag do 50% para uma tag do 100% para compartilhar aqui com vocês. Eu tentei não me repetir em nenhuma categoria, mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que você deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Muito que bem, vamos parar de blá 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 e vamos começar essa retrospectiva. Espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Muito que bem, vamos começar essa nossa retrospectiva literária com autor e revelação. Eu refleti muito sobre qual foi o nome que acabou se destacando para mim, que eu conheci esse ano de 2022, mas sem sombra de dúvidas, quem ganha a revelação para mim é o Renan Bittencourt, de Complicado e Perfeitinho, que eu acabei lendo há uns 2 meses atrás para um desafio 24 horas. E esse livro aqui foi simplesmente uma coisa incrível. A forma como o Renan Bittencourt constrói esse come of age através das memórias do personagem, fala sobre tantos assuntos distintos, com tanta responsabilidade e com personagens tão imperfeitos, mas ainda assim extremamente cativantes, foi incrível. Então, nada mais justo dar para a narrativa do Renan Bittencourt esse prêmio, por assim dizer. A próxima categoria é a capa mais bonita, que tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir as edições mais bonitas que chegaram aqui na estante durante o ano de 2022, mas julgando apenas a capa, o livro que vai aparecer aqui na nossa retrospectiva é O A Casa do Marcerulho, de T.J. Klum, lançado por aqui pela editora Morro Branco. Eu fui ler esse livro por conta dessa capa, que é uma capa extremamente bonita, é uma capa que chama bastante a atenção. Eu gosto muito da ilustração que eles fizeram, representa bastante o orfanato de Marcias, todo o cenário que é construído no decorrer da história. Então, sim, essa é a capa mais bonita desse ano de 2022, com toda a certeza. Próxima categoria é o livro Revelação de 2022. Enfim, é um livro que eu tinha aqui na estante há muito tempo, desde o lançamento. Eu recebi da editora e quando eu li, eu fiquei me perguntando por qual motivo eu demorei tanto para ler esse livro. Enfim, eu estou falando de O Ceifador, do Neil Schuttman, lançado por aqui pela editora seguinte, primeiro volume da trilogia Scythe. É uma falsa utopia. E assim, o que o Neil Schuttman fez nesse livro aqui, as reviravoltas que ele criou, as discussões que ele traz, é simplesmente sensacional. Eu quero muito ler as continuações do Ceifador e foi uma revelação para mim, com toda a certeza. Próxima categoria é o melhor relançamento de 2022. Aquele livro que já tinha sido publicado anteriormente, mas que acabou saindo novamente. E o escolhido é um só. Confluentes, do Cássio Cipriano, que saiu nessa edição pela editora Caligari e que anteriormente tinha sido publicado como 2 histórias distintas, que era Quando Tudo Começou a Mudar e Depois que Tudo Mudou. Aqui, Cássio uniu essas 2 histórias, mudou alguns aspectos, principalmente da segunda. Ele fez algumas mudanças estruturais que funcionaram muito na história, ele criou cenas novas, ele deu algumas características diferentes, principalmente para o Gael, da história original para o relançamento, e ficou assim, ficou perfeito. Um trabalho extremamente maduro, extremamente bem contado, extremamente bem narrado e extremamente cativante. Próxima categoria é
a melhor continuação de 2022. E esse livro, tecnicamente, é uma prequel. É um livro anterior à história original, mas foi uma história perfeita. Eu estou falando de Uma Rosa no Concreto, de Ang Thomas, lançado por aqui pela Editora Galera, que vai contar a história dos pais da Star, de O Ódio que Você Semeia, principalmente o pai da Star, o Maverick, ali pelos seus 16, 17 anos, se formando no ensino médio e tendo que lidar com os desafios de ser pai na adolescência. Sério, maravilhoso, emocionante e muito bem escrito, e voltar para o bairro da Star é sempre muito bom. Aí Thomas sempre sabe que história contar, sabe? Enfim, perfeito, gente. Próxima categoria é a melhor série de 2022. E não poderia ser diferente, além, é claro, da trilogia das Irmãs Brown, lançado por aqui pela História Paralela. Esse ano eu li Se Liga Danny Brown e Vê Se Cresce Ivy Brown, o segundo e o terceiro volume da trilogia. E assim, o trabalho que a Talia Hibbert construiu nessa série foi magnífico. As três irmãs, elas são muito diferentes umas das outras, mas ainda assim muito cativantes. Os pares de cada uma delas é muito diferentes uns dos outros, mas ainda assim extremamente cativantes. As narrativas são muito certeiras, muito bem assertivas. As histórias são apaixonantes, sabe? A gente torce para os casais ficarem juntos, não tinha como ser diferente. Essa, para mim, foi a grande série desse ano de 2022. Próxima categoria é do livro independente de 2022, e o meu escolhido entre as minhas leituras foi A Noite Cai, do Camila Cerdeira, que não é um lançamento desse ano, mas que eu li esse ano, e foi uma narrativa que casou muitas coisas, casou humor, casou sobrenatural, a ambientação que o Camila traz para A Noite Cai, envolvendo lobisomens, envolvendo lendas muito brasileiras e também religiões de matrizes africanas. Foi incrível, muito bem contado, uma história muito gostosa, com toda certeza, e eu acho que vale esse destaque aqui na nossa retrospectiva desse ano. Passando agora para o título de Crush de 2022, eu não tenho apenas um personagem, mas sim dois que foram destaques para mim e que em uma sociedade ideal eu consideraria o meu casal. Eu estou falando de Dev e Charlie, de A Estratégia do Charme, de Asio Kosho, lançado por aqui pela Editora Paralela. Esses dois simplesmente são sensacionais. Eu me apaixonei de verdade por esses dois personagens, e os dois acabaram se tornando muito meus crushes. Então, o título de crush do ano vai para esse casal, que é o meu casal, como o meme diz. E eu quase me esqueci da categoria de melhor casal do ano de 2022, que eu vou repetir uma figurinha que eu respondi lá na nossa tag do 50%. Eu vou falar de Seu Max e Dona Lina, de O Pior Padrinho da Noiva da Minha Soça, lançada aqui no Brasil pela editora Harlequin. Eu simplesmente fiquei apaixonado por esse casal, eu fiquei apaixonado pela dinâmica entre eles, por toda a complicação dele ser o irmão do ex-noivo da Lina, que abandonou a Lina no altar, e eles tendo que trabalhar juntos para colocar para frente o projeto para eles serem contratados. E assim, os dois funcionam muito bem juntos. Eu realmente torci para que eles ficassem juntos, e eu queria até que o livro fosse um pouquinho maior para a gente ver mais dos dois juntos, depois de tudo acontecer, sabe? Enfim, outro meu casal. Já o personagem protagonista de 2022 para mim foi Jeremiah, de Que Vença o Melhor, dizia a Elo. O Jeremiah é um personagem muito difícil, com toda certeza. É um personagem muito olho junto, mas a gente vai percebendo no decorrer do livro que isso foi uma casca que ele acabou construindo para meio que não deixar as pessoas machucarem ele. E ele já é um personagem extremamente machucado. Então acho que por isso acabei sendo tão empático com o Jeremiah, e por isso que acabei meio que passando pano para ele, eu confesso. Mas enfim, ele é o grande destaque como protagonista para mim durante esse ano de 2022. Eu não tenho dúvida alguma com relação a isso. Então, aqui está ele vencendo a categoria de protagonista do ano. Já na categoria de melhor personagem, aquele coadjuvante que acaba roubando a cena de uma história e que a gente torce para que exista um livro só para ele, o personagem vencedor, aconteceu justamente isso. Ele roubou muito a cena na história onde ele foi o coadjuvante, e quando ele se transformou em protagonista foi sensacional.
Enfim, estou falando do Brandon Mack, né, da série Clube do Livro dos Homens, da Alicia Keys Adams, lançada aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Sinceramente, os meus personagens favoritos dessa série são o Brandon Mack e o Russo. O Russo acabou ficando em desvantagem porque eu ainda não li a história dele, que ainda vai ser publicada aqui no Brasil. Mas o Brandon Mack, a gente já conhece a história dele e eu acabei sendo mais cativado ainda pelo personagem depois de ler a história dele. E como coadjuvante, ele já é sensacional. Na categoria de melhor releitura de 2022, aquele livro que reconta uma história que a gente já conhece de uma forma diferente. Nós temos esse livro que eu tinha muito medo de ler, mas quando eu li, na verdade quando eu escutei o audiobook, eu levei tanto tapa na cara porque eu me apaixonei tanto por essa história. Pois é, a gente acaba pagando com a língua. Eu tô falando de A Canção de Aquiles, de Madeleine Miller, lançado por aqui no Brasil pela editora Planeta Minotauro, que vai recontar a história de Ilíada pelo ponto de vista do Patroclus, o companheiro do próprio Aquiles, desde a sua infância até a Guerra de Troia. E, sério, que experiência artística foi escutar o audiobook de A Canção de Aquiles. Não apenas pelo texto de Madeleine Miller, mas também pela atuação do narrador do livro, do audiobook, que tem disponível no Storytel. E, sério, que obra de arte. Na categoria de livro mais emocionante de 2022, nós temos ele, O Chamado do Monstro, de Patrick Ness, lançado por aqui pela editora Ática. Esse livro aqui, ele foi tão... Ai, céus. Eu chorei sim com essa história, eu me emocionei bastante. Afinal, nós vamos ter um livro sobre um filho perdendo a própria mãe, ainda na pré-adolescência, por conta de uma doença. Como ele vai acabar lidando com esse processo de luto, ele sabendo que a mãe dele vai morrer. A partir daí que acaba surgindo esse monstro que vai visitá-lo toda noite. Sério, é um conto de fadas, mas é para todas as idades. Não tenha dúvida. Na categoria de livro mais divertido de 2022, nós temos essa farofa gostosíssima que foi Como Sobreviver à Realeza, de Rachel Hawkins, lançado por aqui pela editora Alt. É uma história adolescente que se passa na realeza, onde a protagonista vai ver a sua própria irmã se casar com o príncipe da Escócia e, por associação, a vida dela vai virar de cabeça para baixo. E foi divertidíssimo. Eu li essa história aqui basicamente de um dia para o outro, porque a escrita da Rachel Hawkins ela é muito fluida, ela é muito devorável, ela é muito gostosa, muito divertida, muito farofa, sabe? Foi sensacional e com toda certeza foi a minha leitura mais divertida desse ano de 2022. Já na categoria de melhor HQ, nós temos Artifice, roteirizado por Alex Wolfson e ilustrado por Wynonna Nelson, que eu li através do Kindle Unlimited e foi uma descoberta incrível. É esse sci-fi com protagonismo LGBTQIA+, que se passa em outro planeta e nós vamos ter esse humano se envolvendo com um androide e como isso poderia dar certo, não é mesmo? A minha cabeça explodiu com as reviravoltas no final da história e assim, as ilustrações são ótimas. Sério, sério, sério. Que HQ incrível. E tem disponível no Kindle Limited em inglês para quem quiser conferir. Confiram, pois foi, ó, chef kiss total. Já na categoria de melhor novela, nós temos um empate. A melhor novela internacional, para mim, foi O Bebê é Meu, de Oikon Braithwaite, lançado aqui no Brasil pela editora Capulana, que vai ser esse suspense doméstico que vai se passar nos primeiros dias da pandemia de Covid, lá na Nigéria, onde esse rapaz vai acabar se vendo no meio de uma disputa pela maternidade de um bebê, já que a tia dele e a amante do tio dele alegam ser a mãe desse bebê. E sério, é um suspense doméstico incrível, com toda a certeza. Já a novela nacional escolhida foi Antes que as Dores Te Sufoquem, da Letícia Dias, que foi uma história que eu li também se passa ali no período mais crítico da pandemia, onde nós vamos ter essa protagonista lidando com o luto da própria irmã, com quem ela não tinha uma relação muito boa, e ela lidando com os sentimentos que ela tem pela própria família, que alguns anos atrás expulsou ela de casa. Enfim, uma história agridoce, mas muito bem escrita, muito bem contada, tem que ser lida, tem que ser sentida.
E na categoria de melhor antologia, nós temos outro nacional independente. Eu tô falando de Corrida Celestial e Hit, do Matheus Monteiro, que são esses dois contos distópicos, mas cada um com a sua particularidade, cada um muito diferente do outro. Corrida Celestial vai ser um jogo de batalha real em meio a um governo teocrático, e já Hit, ele vai usar todo o contexto de rivalidades de fãs de música pop em um cenário onde as batalhas de gladiadores voltaram a existir, e os gladiadores são essas estrelas pop. Uma antologia sensacional, muito bem escrita, muito bem imaginada, e eu só tenho palmas para essas duas histórias aqui. Daí, na categoria de Zebra de 2022, aquele livro que a gente vai ler esperando julgar muito e acaba pagando com a língua, o campeão do título foi A História de Príncipe Cativo, de C.S. Pacato, que eu fui ler esperando julgar muito, julgar forte, de como os dois personagens protagonistas acabam se envolvendo. E quando eu li, eu acabei comprando muito a narrativa de C.S. Pacato. Pois é, foi uma zebra danada, porque quando eu fui ler pela curiosidade, eu fui ler... não vai ser nada demais. Acabei devorando o livro em um dia. Pois é. E na categoria de melhor conto, para mim, desse ano de 2022, eu trago Raisin and Grey, de Nick Stone, autora de Cartas para Martin. E essa história aqui, ela vai fazer um reconto contemporâneo de João e Maria, só que com os dois, ao invés de serem um casal de irmãos, seriam um casal de namorados, que acabam se perdendo na floresta e acabam encontrando uma loja de doces. Vamos deixar no ar o significado atual dessa loja de doces. Sensacional, assustador, aterrador, assim, a história ia se desdobrando e eu ficava com medo do que poderia acontecer com os personagens. Um conto muito bem escrito e, infelizmente, só tem disponível em inglês até o momento. Na categoria de livro mais surpreendente de 2022, para mim a resposta é uma só. Última Parada, de Casey McKiston, lançado por aqui pela editora Seguinte. Esse livro foi surpreendente não apenas por ele ter superado a minha opinião de Vermelho, Branco e Sangue Azul, que eu já achava incrível, mas esse livro eu achei infinitamente superior, mas também por tudo aquilo que Casey McKiston construiu nessa sua história, nessa sua comédia romântica, que vai envolver sci-fi, que vai envolver a história do movimento LGBTQIA+ americano. Ficou um resultado muito, muito, muito legal, muito sensacional, e que me surpreendeu muito. Eu realmente não estava esperando nada, me surpreendeu pra caramba, e foi uma evolução incrível no texto de Casey McKiston pra mim. Então, esse título é dele. Mas como não apenas de surpresas vive o homem, também temos a categoria de Decepção de 2022, que para mim não é outro livro além de É Assim Que Acaba, de Colin Hoover, lançado por aqui pela editora Galera. Um livro que eu tinha muitas expectativas por conta de todo o hype que ele tem. Eu tenho uma relação de altos e baixos com Colin Hoover que me permite ir ler as histórias dela com uma expectativa bem baixa. Mas É Assim Que Acaba simplesmente era vendido como o melhor livro de Colin Hoover. E quando eu li, eu realmente estava achando que era o melhor livro da autora até chegar mais ou menos em 85% da história, quando vai começar o desfecho, né? E que eu achei muito injusto com a protagonista. Eu acabei fazendo as pazes com Colin Hoover em É Assim Que Começa, mas É Assim Que Acaba foi uma decepção pra mim, desculpa. E na categoria de melhor adaptação lançada esse ano em 2022, não tem surpresas pra ninguém, é a série Heartstopper, que saiu lá na Netflix, inspirada nos 2 primeiros volumes das HQs escritas por Alice Oseman. Sério, essa série ficou uma verdadeira preciosidade, eu não tenho como explicar mais todos os sentimentos bons que eu tive enquanto assistia os outros episódios que saíram ali na metade do ano, lá na Netflix. Ficou uma adaptação muito primorosa, muito bem contada do que já foi apresentado pra gente lá nas HQs, e eu estou muito empolgado para o lançamento da segunda temporada, que deve acontecer no ano que vem. Já na categoria de melhor clássico de 2022, escolher um entre as 4 leituras que eu acabei realizando nesse ano foi muito difícil, pois os 4 livros foram muito bons de verdade. Um, inclusive, foi uma releitura, porém,
O clássico que eu acabei escolhendo para trazer aqui nesse vídeo foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell, nessa minha edição da editora Aleph. E assim, esse é um livro que, assim que eu terminei, eu fui pesquisar, sabe? Eu fui pesquisar sobre a história. E é um livro que ele meio que explica muito os últimos anos da política brasileira. Não apenas brasileira, mas eu acho que até mundial, porque a gente tá vendo alguns absurdos mundo afora que é até vergonhoso e parece que ninguém estudou história, sabe? Mas enfim, sensacional, muito bem escrito, a forma de ele ser narrado como se fosse uma fábula infantil deixa tudo ainda muito mais assustador do que já é. Incrível, gente, incrível mesmo. Eis que chegou o momento de falar sobre a melhor leitura desse ano de 2022. E a responsabilidade que cai sobre esse livro é incrível, porque, como vocês puderam ver no decorrer dos últimos especiais, esse foi um ano de boas leituras, sabe? Muitas boas leituras mesmo. Eu fiquei muito satisfeito com as leituras que eu fiz. Porém, esse livro realmente acabou se destacando entre todos. E eu tô falando de Quando Ninguém Está Olhando, de Alyssa Cole, lançada aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Essa história vai ser um horror social que vai falar sobre gentrificação, vai falar sobre colonialismo, racismo científico também. E assim, a forma como Alyssa Cole constrói as cenas de tensão desse livro, a forma como eu fiquei assustado, claustrofóbico e preso nas páginas, com medo do que pudesse acontecer com os personagens, foi sensacional, sério, sério. Leiam esse livro, é maravilhoso. Eu não tenho mais o que dizer aqui. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa retrospectiva desse ano de 2022 através dos livros que eu li. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, deixa o seu gostei aqui embaixo. Vamos conversar. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Mas antes de dizer tchau, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de ano novo para todos vocês que me acompanharam no decorrer de 2022 e que eu espero que continuem me acompanhando no decorrer do ano de 2023. Muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado pelas visualizações de vocês, muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários, pelo engajamento, obrigado por estarem sempre aí do outro lado, obrigado por não me deixarem falando sozinho, obrigado por estarem sempre me apoiando aqui no canal e por estarem sempre apoiando o canal Movie Crushes. Sério, isso significa muito pra mim, vocês nem imaginam o quanto, ainda mais depois de todos esses anos em que estou aqui gravando vídeos para o YouTube, praticamente 12 anos, indo para 13 anos. Enfim, sério, eu só posso agradecer a vocês e desejar pra vocês, nesse ano de 2023, toda sorte de coisas boas. Saúde, prosperidade, felicidade, sério, que esse ano novo traga apenas coisas boas pra gente. Vamos mentalizar isso? Eu acredito e eu desejo isso muito para vocês. Fica aqui o meu abraço apertado nessa pequena mensagem de ano novo, que 2023 seja infinitamente superior que o ano de 2022. Vamos acreditar. Um beijo para vocês que estão sempre me assistindo. Um feliz ano novo para os seus amigos, familiares, para as pessoas que vocês amam. Feliz 2023. Tchau.